Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 7 de abril. Leitura da Bíblia, Deuteronômio capítulo 31, versículo do 1 ao capítulo 32, versículo do 1 ao 27. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 1 ao 34. Livro dos Salmos, Salmos capítulo 78, versículo 32 ao 55. Provérbios de Salomão, capítulo 12, versículo 21 ao 23. Deuteronômio capítulo 31. As últimas disposições. Josué, sucessor de Moisés. Passou Moisés a falar estas palavras a todo o Israel, e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhes disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhe Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier e comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres e os meninos, e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam, e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ires passando o Jordão para a possuir. A futura rebeldia de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na congregação, para que eu lhes dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá ainda após outros deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará. Anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei, e dele esconderei o rosto para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão que dirá naquele dia: Não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus
no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel, pondo na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado e engordado, e houver tomado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele, por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que eu introduza na terra que sob juramento prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. O livro da lei posto ao lado da arca. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti, porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois, se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras. Contra eles, por testemunhas tomarei os céus e a terra. Porque sei que depois da minha partida, por certo procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias. Porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Deuteronômio capítulo 32. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouçam a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto, procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, sim suas manchas, é geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco, ignorante. Não é ele teu pai, que te adquiriu e te fez, te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos, de geração em gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e no ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-os e cuidou dele. Guardou como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor guiou,
e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido do trigo. E bebeste o sangue das uvas, o mosto, mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor, e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas, e disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles. As minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. E contra eles enviarei dentes de feras, e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito, como ao homem encandecido. Eu teria dito: por todos os cantos os espalharei, e farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos do 1 ao 34. O fermento dos fariseus, algumas demonstrações. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, que, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançá-lo no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Não se vende 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus.
daquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora as coisas que deveis dizer. Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então ele lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. A ansiosa solicitude pela vida. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscais antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas, que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Livro dos Salmos, capítulo 78, versículo 32 ao 55. Sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, não o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha,
e o Deus Altíssimo seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira, e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e na solidão provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan. Converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuva de pedra lhes destruiu as vinhas, e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos, portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles, expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Provérbios de Salomão, capítulo 12, versículo 21 ao 23. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estutícia.